Então, o tema escala Hawkins também, o escala Hawkins é um termo que as pessoas começaram a utilizar, mas o nome real é mapa da consciência, né, do Dr. David Hawkins, tá bom? Então, escala Hawkins e frequências Hertz. Então, vocês devem estar acostumadas a ver tabelas como essa daqui, né? Que aqui é um pedacinho do mapa da consciência do Dr. Hawkins, com a mensuração que ele fez, dizendo que isso aqui são frequências Hertz. Não são frequências Hertz, tá? Aqui mais uma, que é uma tabela do mapa da consciência um pouco maior. E aqui, o que está escrito? Frequências Hertz. Não é frequência Hertz. Outra tabela equivocada. Aqui também uma tabela mais ampla. O que a gente vê aqui em cima? Frequência Hertz. Todas essas tabelas estão erradas. Isso não existe, tá? Escala de consciência não tem nada a ver com frequência Hertz. Então, todas as vezes que vocês virem na internet qualquer tipo dessas tabelas que eu mostrei aqui para vocês, dizendo que esses números aqui, que vão de 20, que é a vergonha, até 1000, que é a iluminação, dizendo que isso aqui são frequências Hertz, não são frequências Hertz, tá bom? E aí eu vou explicar a vocês o motivo pelo qual talvez essa confusão tenha sido feita. Qual é a problemática aqui? A problemática é que tem pessoas vendendo terapias e frequências baseados nisso aqui. Como se eu fizesse um som, uma música embutida, uma frequência de 500 Hertz, e isso vai me levar à frequência do amor. Não vai, não vai. Pode, inclusive, causar grandes desequilíbrios, tá? Então, eu vou explicar tudo isso da melhor forma possível para vocês. Vamos lá. Lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, abra o microfone e diga: tem uma pergunta, tá? Eu pauso. Então, primeiro nós vamos falar sobre o mapa da consciência. Vocês primeiro precisam entender o mapa da consciência para depois a gente falar sobre as frequências Hertz. Muito bem, então o Dr. George Goodhart foi pioneiro na especialidade que ele chamou de cinesiologia aplicada. Cinesiologia é o estudo dos músculos e dos movimentos musculares, tá? Depois de descobrir que estímulos físicos benignos aumentariam a força de certos músculos, enquanto músculos negativos causariam um enfraquecimento repetido desses músculos. A implicação era que o corpo sabia e, através de testes musculares, foi capaz de sinalizar o que era bom e ruim para ele. O exemplo clássico é um enfraquecimento universalmente observado dos músculos na presença de um adoçante químico. Os mesmos músculos se fortalecem na presença de um suplemento natural e saudável. Ou seja, o Dr. George Goodhart começou a pesquisa com cinesiologia através da matéria, ou seja, do que as pessoas ingeriam de alimento, de suplemento, de substâncias, né? Ele começou a mensurar o que dava força para o organismo, que os músculos estavam mostrando, e o que enfraquecia o organismo. Então, tudo começou com o estudo em que as substâncias, os alimentos, os suplementos tinham de resposta orgânica, né? Então, ele observou que os músculos já sabiam o que fortalecia e o que deixava o músculo, o organismo de uma forma inteira, né, mais fraco. Aí depois do Dr. George Goodhart, veio no final da década de 70 o Dr. John Diamond. Ele refinou essa especialidade em uma nova disciplina que chamou de cinesiologia comportamental.
A surpreendente descoberta do Dr. Diamond foi que os músculos fortaleceriam ou enfraqueceriam na presença de estímulos emocionais e intelectuais positivos ou negativos, bem como estímulos físicos. Um sorriso fará você se sentir forte, enquanto a afirmação eu te odeio vai você se sentir fraco. Então, o Dr. John Diamond, ele levou a pesquisa do Dr. Goodhart além. Enquanto o Dr. Goodhart ele ficou na matéria, o Dr. Diamond começou a pesquisar através da cinesiologia comportamental como os estímulos emocionais faziam com que o nosso organismo se sentisse mais forte ou mais fraco. Tudo através dos testes cinesiológicos. Então, vocês vão encontrar, tem muitos livros sobre cinesiologia aplicada, tem muitos livros falando sobre isso. A cinesiologia é uma ciência muito interessante e, hoje em dia, utilizada em várias terapias integrativas para auxiliar em diversos diagnósticos, tá bom? Então, tudo começou por aqui, tá? Mapa da consciência ou escala Hawkins. Em 1975, o Dr. David Hawkins começou a pesquisar sobre a resposta cinesiológica para a verdade e a falsidade. O que parecia operar nas pessoas testadas é uma forma de consciência compartilhada, um banco de dados de consciência sobre o qual Jung já falava. Esse fenômeno ele é binário. As perguntas devem ser formuladas de forma que a resposta seja claramente sim ou não. Não pode ser feito esse teste cinesiológico com perguntas subjetivas, né? Do estilo, o que você sente em relação a isso? Não dá, tá? Tem que ser perguntas com resposta sim ou não, tudo muito direto, específico, tá? Dr. Hawkins conseguiu, ao longo de 20 anos de calibragens através da cinesiologia comportamental, analisar o espectro completo dos níveis de consciência humana, desenvolvendo um mapa da consciência que mensurou entre 1 e 1000 e que permite uma análise abrangente do desenvolvimento emocional e espiritual dos indivíduos da sociedade. Então, ele levou o estudo da cinesiologia comportamental além, né? Porque aí você já saiu, não é mais somente o escopo emocional, você vai para algo ainda mais profundo, que é o inconsciente coletivo, o que é verdadeiro e o que é falso para o indivíduo e para o coletivo, tá? Então, ele aprofundou ainda mais o que os dois pesquisadores anteriores começaram, tá? Eu vou explicar para vocês melhor como faz esse teste aqui. Esse é o Dr. David Hawkins. Esse foi um homem que passou pela Terra assim com um nível de consciência altíssimo. O trabalho dele é incrivelmente profundo, tá? Incrivelmente profundo. O estudo do mapa da consciência, ele é gigantesco e ele é muito, muito, muito importante, na minha opinião, para o desenvolvimento de uma consciência de quinta dimensão para a humanidade. Então, a mente subconsciente. A mente subconsciente, ou o inconsciente, né? Porque se você for psicólogos que não trabalham com terapias holísticas, integrativas e tal, não utilizam esse termo subconsciente, né? Eles utilizam somente o inconsciente, mas tudo a mesma coisa, tá? Então, a mente subconsciente ou inconsciente é um segmento da nossa gama total de consciência, ou seja, é um pedacinho da nossa consciência. Ela armazena recordações e questões emocionais e controla o sistema nervoso involuntário que administra sistemas como respiração, digestão e metabolismo. Ela está em comunicação com o universo como um todo.
em particular, está conectada com a mente global, ou inconsciente coletivo da humanidade. Com a cinesiologia, as mentes conscientes das pessoas são isoladas para que se recebam respostas claras diretamente das suas mentes subconscientes. Isso se dá através dos músculos, tá? O indivíduo testado deixa um braço estendido horizontalmente ao lado do corpo, enquanto outra pessoa lhe diz para resistir ao esforço para baixar o braço com cada pergunta ou afirmação. Se o braço permanece forte e fica horizontal, então a resposta da mente subconsciente do indivíduo é afirmativa. Se o braço se move para baixo devido à fraqueza, então a resposta é negativa. Então, de modo muito simples, para fazer o teste de cinesiologia comportamental, embora você possa fazer isso você próprio somente para você, você pode fazer, mas não é fácil, precisa de muito tempo de treinamento para você conseguir usar o teste cinesiológico para as suas próprias respostas, tá? Mas é um treinamento e é totalmente possível fazer isso. Mas, para a aplicação do trabalho do Dr. Hawkins, o que ele fez foi a cinesiologia como a gente conhece mais, que é uma pessoa, que é a pessoa que vai ser testada, e um testador. Então, a pessoa que vai ser testada, ela vai elevar o braço na horizontal, tá? Vai elevar, pode ser tanto o braço direito quanto o esquerdo, não importa. Ele vai elevar o braço para a horizontal. O testador vai testar, primeiramente, qual é a resistência do braço dessa pessoa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai, primeiramente, de perguntar qual é o seu nome. A pessoa vai dizer o nome dela, ele vai testar a resistência, fazendo uma pressão, uma pequena pressão para baixo, geralmente no pulso da pessoa. E depois vai dizer para a pessoa: diga que seu nome é Rafael, e o nome da pessoa é Alice. Aí a Alice vai dizer: meu nome é Rafael. E o testador vai testar novamente, fazer uma leve pressão no pulso da pessoa que está sendo testada, para ver qual é agora o limite dele, né? Se ele perdeu força ou não. Fazendo isso, então, o testador já sabe qual é o limite de resistência, qual é a resistência para a pergunta verdadeira ou a afirmação verdadeira e para a pergunta ou afirmação falsa. Ele já vai saber qual é o limite da pessoa que está sendo testada. É esta coisa boba e simples que resultou em um trabalho gigantesco que aborda todo o conhecimento humano. Qualquer pessoa pode ser testada e qualquer pessoa pode ser o testador. Embora existam coisas mais, existam mais detalhes aí, né? A pessoa que vai ser testada, ela tem que estar com congruência cardíaca para poder participar desse teste, né? Isso é uma coisa até que eu vou, no treinamento de domingo à tarde, eu vou mostrar para as meninas que estarão lá. Porque, às vezes, a pessoa que está sendo testada, ela não está em equilíbrio interno e pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, a pessoa que está sendo testada, primeiro, ela precisa estar em congruência cardíaca para, então, fazer o teste. Mas a gente não vai entrar nisso aqui. O importante é, o teste da cinesiologia, ele é muito simples, ele é físico, e qualquer pessoa pode ser testada e qualquer pessoa pode testar. É muito simples, tá? Então, o Dr. Bradley Nelson desenvolveu a terapia chamada Código da Emoção a partir dos estudos da cinesiologia comportamental do Dr. Hawkins, associada aos estudos da magnetoterapia. Então, depois dos estudos do Dr. Hawkins, vários terapeutas de diversas áreas começaram a utilizar
a cinesiologia comportamental, que o Dr. Hawkins, no final da vida dele, ele pediu para as pessoas chamarem apenas de teste de resistência ou teste muscular, porque cinesiologia comportamental já estava dando problemas, né? Enfim, sempre tem a turma do contra, então ele pediu para as pessoas chamarem, não chamarem mais de cinesiologia comportamental e chamarem de teste de resistência ou teste muscular, para não ter problemas, né? Então, já rendeu frutos, né? O trabalho do Dr. Hawkins já está sendo usado por outros terapeutas. O Dr. Hawkins, ele foi psiquiatra por 50 anos. Ele não era um terapeuta, ele era um psiquiatra, um estudioso, né? Um cientista. Mas vários terapeutas holísticos, integrativos, sistêmicos, hoje utilizam a tecnologia, digamos assim, que o Dr. Hawkins mensurou para utilizar em outros tipos, para desenvolver terapias diversas, tá? Por exemplo, se você testar um indivíduo que resista enquanto alguém lhe diz, você tem um corpo humano, o seu braço permanecerá forte. Se mudar a declaração para você é um corpo humano, o braço ficará fraco, pois esta é uma declaração incorreta. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos em um corpo, nós não somos um corpo. Então, para utilizar a cinesiologia comportamental de forma correta, você precisa unir ciência e espiritualidade. Enfim, mas então esse tipo de sutileza não é qualquer pessoa que consegue acessar. Então, o Dr. Hawkins, apesar de ser um médico psiquiatra, ele era um estudioso da espiritualidade e ele conseguiu, então, perceber essas sutilidades e foi isso, inclusive, que o levou a se aprofundar muito, a curiosidade dele sobre o que era verdade e o que era falso na vida humana, fez com que ele fosse cada vez mais fundo no estudo da espiritualidade, inclusive. Tá bom? Nenhuma dúvida até aqui, gente? Vamos lá. Calibrando os níveis. Opa! Calibrando os níveis de consciência. Dr. Hawkins, então, montou um sistema de calibração dos níveis de consciência humana, atribuindo os números de 1 ao infinito como uma possível, vejam bem, possível escala de valores de consciência. Ele logo percebeu que teria que utilizar o logaritmo dos números em vez dos números simplesmente. Isso porque o poder da consciência a níveis mais altos é muito vasto se comparado com o poder da consciência a níveis mais baixos. Quando se utiliza um sistema logaritmo de base 10, o número 4 não é apenas 2 vezes maior do que o número 2. O logaritmo 4 de 4 é 10.000 vezes maior do que o valor do logaritmo de 2, que é só 100. Um nível de consciência 300 não é apenas 2 vezes maior que o nível de 150. O nível de 300 significa 10 elevado a 300, ou seja, o número 1 com 300 zeros depois dele. Isso aqui está parecendo talvez um pouco complexo, mas quando eu mostrar a tabela verdadeira do Dr. Hawkins, vocês vão compreender melhor. O que interessa aqui? Aqui interessam duas coisas. Primeiro, ele atribuiu esses números com uma possível escala de valores de consciência. Ele atribuiu esses valores. Ele criou esses valores, tá? Por que ele criou esses valores? Porque ele, através dos testes cinesiológicos, ele percebeu que um nível de consciência para o outro, os níveis eles eram muito, muito, muito maiores do que se poderia mensurar apenas com números normais, a escala numeral normal. Então, ele teve que usar a escala logarítmica. E o fato dele utilizar a escala logarítmica
prova mais uma vez que aqueles números que vocês viram lá atrás nas tabelas, vou mostrar aqui novamente, vou voltar aqui. Ele usou a cinesiologia aplicada para mensurar esses números, tá? De níveis de consciência. Então, ele foi fazendo os testes para mensurar esses números. Esses números, eles são escala logarítmica, ou seja, 20 não é 20, é a potência de 20. 30 não é 30, e assim por diante. Então, isso não tem nada a ver com frequência Hertz, porque isso aqui é uma escala logarítmica, não são números numerais, né? Não é Pitágoras. Isso aqui não tem nada a ver com Pitágoras, isso aqui é uma escala logarítmica, aonde aqui, onde você chega na iluminação de 1000, em comparação ao 20, gente, desliga o microfone, por gentileza. Aqui, essa vergonha que está aqui, 20, em comparação a 1000, não é só uma diferença de 980, é uma diferença de trilhões, tá? Então, isto aqui não tem nada a ver com frequências Hertz, tá bom? Vamos seguindo. Então, essa aqui é a escala real do mapa da consciência do Dr. Hawkins, que eu vou enviar para vocês, tá? Esta aqui é a escala verdadeira. São níveis de consciência e não frequências Hertz, tá? Então, todas as vezes que vocês encontrarem tabelas associando os níveis de consciência com frequências Hertz, ignorem, tá? Porque não é real. Então, o que tem de interessante aqui para a gente ver? Ele mensurou aqui da morte, que é 0, a totalidade, que é 1000, tá? Então, até 175, até o nível de consciência 175, é onde está 78% da humanidade. Então, a humanidade, hoje, 78% da humanidade vai, vai vivendo entre as escalas da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, da ansiedade, do desejo, da raiva e do orgulho, tá? Então, 78% da humanidade está variando aqui nesses níveis de consciência. Todos eles levam para a morte, todos eles são níveis negativos, são níveis de fraqueza, tá? De 200 a 485, você tem aqui um nível intermediário, aonde aqui de 200 a 250 você tem 9% da humanidade, de 310 a 390, 6%, de 400 a 485, 4%. Aqui você tem coragem, neutralidade, disposição, aceitação, entusiasmo, razão pura, ciência e genialidade, tá? E aqui está no meio termo, não é, aqui já não é mais negativo, nada disso aqui é negativo, mas está lá no meio termo, tá? E aqui, entre 500 e 1000, é onde está a nata, digamos assim, da humanidade, que realmente são faróis de luz presentes, encarnados aqui. Entre 500 e 525 estão 2,6%, amor incondicional e santidade, 0,4%, e paz, apenas 0,00001% das pessoas, tá? Aqui essas pessoas já estão em um nível de expansão de consciência muito alto. E aqui nós temos o último nível, último entre aspas, tá? Porque ele fez essa mensuração aqui de 0 a 1000, mas podem haver muitos outros, tá? Essa foi a tabela que ele chegou
mais outras pessoas podem testar e chegar a uma nova tabela, tá? Aqui, somente 30 pessoas no planeta vibram no nível 700, que é da autorrealização, 850, que é do vazio, e 1000, que é a totalidade. Essas pessoas aqui são pessoas que a gente já pode dizer que estão num estado de iluminação, tá? São raríssimas. Aí aqui você tem, depois vocês podem ver com mais calma em casa, né? O nível de bem-estar. Então, vocês vejam que o bem-estar de quem está aqui, 78% da humanidade, consegue no máximo 22% de bem-estar quando estão transitando nesses níveis de consciência, tá? Não quer dizer, gente, que a gente não possa transitar em níveis mais elevados. Nós não conseguimos sustentar esses níveis de consciência por muito tempo, tá bom? Não é quer dizer que seja impossível e quem está aqui vai ter que fazer um esforço imensurável para chegar ali. Não. Quer dizer que nós estamos a maior parte do tempo aqui embaixo. E às vezes a gente consegue vir aqui para cima. Mas a gente vem e volta, vem e volta, vem e volta, tá? Então, veja, 100% é a partir aqui do nível 600, a nível da paz, é que você consegue 100% de bem-estar, tá bom? Deixa eu ver que tem mais alguma coisa. Depois vocês olhem aqui, tem muita coisa aqui interessante, os sentidos, né, associados aos estados de consciência, né, os processos. Então, aqui você vê os processos. O processo de vergonha vem de humilhação, eliminação, a visão de vida é miserável. É muito interessante vocês estudarem depois essa tabela, porque isso aqui já dá para vocês uma direção em termos terapêuticos, tá? Isso aqui é muito interessante. Ok. Ivana, pode fazer a pergunta que você queria fazer. Eu vi que você levantou a Não, mão, não vi não. você já acabou dizendo aí o que eu queria, porque eu estava na dúvida se esses valores eram imutáveis, porque ele fez isso há não sei Não, quantos anos lá não, não, atrás, não. né? Primeira regra de vida, não existe absolutamente nada imutável neste no universo, né? Não existe nada imutável, nada, nada, tá? Tudo está em movimento no universo. O universo, para que ele exista, ele precisa estar em movimento, tá? Vida é movimento. Aí a gente já iria para a física quântica e não é a aula aqui, né? Mas para que exista vida, é necessário que haja movimento. Por isso que a pessoa que tem depressão, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela para. Ela para, ela não faz mais nada, né? Então, que a pessoa que está triste, a tendência da pessoa que está triste é parar também. Por isso é preferível, olha aqui que interessante, o ódio, ele é melhor do que a culpa, do que a vingança, do que a vergonha. O ódio, ele tem nível de consciência 50. Por quê? Porque o ódio, ele ainda faz com que você tenha ação, tá? Aqui está dizendo tristeza de 75, mas, de um modo geral, tristeza leva você para uma apatia maior. Ele colocou aqui como apatia junto com ódio e tristeza com aflição. Então, ele mensurou isso, né? A gente pode, inclusive, fazer novos testes, né? O pessoal da Pandora Treinamentos, que é a editora que fez a tradução dos livros, de 4 livros do Dr. Hawkins e publicou aqui no Brasil, essa tabela é deles, tá? Eles fizeram novas mensurações e viram que algumas já haviam mudado. O próprio Dr. Hawkins, entre o início das mensurações dele e o final da vida dele, décadas depois, ele próprio viu que algumas coisas já haviam mudado. Por quê? Porque a humanidade está em movimento em todos os sentidos, inclusive espiritualmente e a nível de consciência, né? Então, muitas coisas mudam. Essa tabela, ela não pode ser imutável, porque assim como o campo da constelação
vai ter que mudar, porque a sociedade muda, assim também mudam os níveis de consciência. Do contrário, a humanidade jamais ascenderia à quinta dimensão, né? Uhum. Que é o grande plano que nós temos aí para os próximos 300 anos. Né? Então, não existe nada imutável, não existe nada, tá? Nem Deus é imutável. Por quê? Porque ele precisa se movimentar. Cada um de nós é o quê? É Deus experienciando a vida aqui. Ô, Paty, Sim, tira uma dúvida, por favor. E essa questão aqui do percentual em cérebro, ele quis dizer ocupação? o quanto você utiliza do seu cérebro, o Tá. percentual de utilização do seu cérebro, Então, tá? nesse caso aqui, eu diria que todos os dados que constam podem ser hoje alterados com novas mensurações. Podem. No entanto, hoje se sabe que esses dados aqui, sobre o uso do cérebro, condiz com isso aqui, 78% é mais ou menos. Até existem estudos científicos que dizem que a humanidade inteira está vibrando aqui, está usando aqui, tá? Esse percentual. Não é verdade, porque ele já mensurou esses outros aqui, né? Ele diz, segundo os estudos dele, existem pessoas com capacidade de usar 100% do cérebro, que seria uma Lucy. Vocês assistiram aquele filme Lucy? Quem assistiu aquele filme Lucy, a Lucy, ela Assisti. chega aqui, ó, na totalidade, ela chega 100% aqui do cérebro. Por isso que ela deixa de se tornar uma pessoa e se torna algo muito maior. Ela se torna o todo, né? Porque é a totalidade aqui. Assista o filme Lucy, Lucy. Esse filme é muito, muito, muito interessante, tá? Vale a pena assistir. Então, eu super indico a vocês que vocês leiam os livros do Dr. Hawkins, tá? E super indico que vocês estudem essa tabela e super indico que vocês façam as suas próprias mensurações, tá? Mas para fazer as mensurações, primeiro leiam pelo menos o Poder e Força, tá? O livro dele, Poder e Força. Estudem o livro do Dr. Hawkins, Poder e Força, porque é poder versus força, tá? Aqui nós estamos na força, tá? Aqui, até o nível 175, nós estamos na força, nós estamos usando força para viver. Aqui do nível 200 para cima, nós estamos no poder. Quem tem poder pessoal não precisa usar a força, só usa a força quem está aqui embaixo, tá? É muito, 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 muito interessante. E aí vocês. Então, Patrícia, mas isso aqui é nível de consciência, números logarítmicos mensurados através de cinesiologia comportamental. De onde que saiu essa história de frequência Hertz? Eu tenho uma teoria, eu não sei se a minha teoria está certa ou não, mas eu vou apresentar a vocês agora. Na minha opinião, ela veio. Desculpa, aqui tem um erro, tá? Enfim, mas é isso aí. Na minha visão, o que aconteceu foi isto aqui. As pessoas confundiram as frequências cerebrais delta, teta, alfa e beta com os níveis de consciência. Quem está vibrando aqui, quem está nesse estado de consciência, está no nível beta, de 14 a 30 Hz, tá? Quando você faz um processo de entrar em estado alfa, você consegue atingir, apesar de você estar entre 7 e 14 Hz, você consegue acessar até o nível 575 de estado de consciência. Olha que lindo! A cada vez que vocês fazem um processo meditativo e entram em alfa, vocês acessam esse estado de nível de consciência muito mais alto. Por isso que as pessoas que meditam recebem informações claras do seu eu superior. Por quê? Porque ela elevou o nível de consciência. Então, o canal de comunicação com o eu superior está muito mais aberto, tá?
quem faz aqui no nível teta, que é o nível em que você é o nível da DMT, né? É o nível de quando você toma a ayahuasca, você libera a substância DMT no cérebro. Então, o seu cérebro começa a entrar em frequência de 5 a 7, de 3,5 a 7 Hz, tá? E aí você já acessa aqui o vazio e a autorrealização. Você pode conseguir chegar até o nível de consciência de 850. E quem consegue estar no estado delta, 0,5 Hz ou 0 Hz, está aqui na totalidade. É raríssimo isso acontecer, enfim, aqui já tem uma série de perigos, inclusive, de você não conseguir retornar, enfim, o estado delta é um estado muito, muito, muito profundo e eu não aconselho ninguém. Acho que aqui no Teta está muito bom vocês fazerem meditações e hipnoses, etc., para atingir aqui o estado teta, é o suficiente. Então, a minha teoria é que as pessoas, sabendo que esses estados de consciência aqui estão ligados a frequências cerebrais beta, alfa, teta e delta, elas então resolveram inventar essa história aqui. Sim, Paty, pode essa falar. parte embaixo onde tem escrito beta aí, eu acho que desceu a coluna coragem aí, É que eu desceu. falei no início que aqui estava errado. Mas eu É. acho que é para a gente ter coragem e subir na escala, né? Sim, se você. O trampolim aqui é você ir para a coragem, né? O trampolim aqui. Se você quer sair dessas frequências não, né? Desses níveis de consciência, dessa frequência beta, né? Digamos assim, mas desses níveis de consciência, daqui que são baixos, e alçar aqui num estado mais permanente, a grande alavanca é a coragem, tá? A grande alavanca é a coragem. E aqui você tem a emoção, afirmação. Qual é o processo? Empoderamento. Então, o que você tem, para você chegar aqui nesse nível, você tem que entrar no estado de aceitação plena de tudo que foi e tudo que é. Você tem que deixar ir tudo que foi e você tem que ter fé, convicção, absolutamente zero dúvida de quem você é e do que você é capaz de fazer e ter. Aí você chega aqui, tá? E você pode até aí aqui o céu não é o limite, né? A partir do momento em que você entra na aceitação, que você deixa ir tudo o que foi e que você tem uma fé convicta de quem você é, fagulha divina, né? Um pedacinho de Deus, e que você pode criar a sua realidade do jeito que você quiser, quando você não tem dúvida nenhuma sobre isso, então aqui você, pum, vai aqui direto. Você tem que ter aceitação, tem que deixar ir e tem que ter uma fé inabalável. Inabalável, mas não é uma fé inabalável em algo fora de você. Se você não consegue ter uma fé inabalável em você, então você tem que, de alguma forma, criar um link entre você e Deus, tá? É como se você fosse, assim, eu sou sua filha e, por ser sua filha, eu tenho direito a tudo. Tem que fazer algum link, tá? É a única forma de você ascender aqui. Não existe pessoa que consiga ascender aqui sem ter uma fé inabalável em si próprio. Nem que seja uma fé ancorada em algo fora, mas no sentido de que eu estou ali, eu estou junta e misturada, tá? Porque a partir do momento que a pessoa se sente separada, Deus está lá e eu estou aqui, isso não é mais possível. Você já não consegue mais a fé inabalável, tá? Porque você precisa se sentir um pedaço de Deus para ter a fé inabalável. Ficou claro isso? Rose, pode perguntar.
Pergunta que não quer calar, que a parte não gosta. Oi? Mas veja, está me ouvindo? Estou te ouvindo. É, mas, então, sem julgamento moral algum, a pessoa que tenha essa convicção pode ser uma pessoa até com atitudes desonestas, Pode, com pode, um mago das pode. trevas. A pessoa, veja bem, a pessoa, veja, isso aqui isso que você perguntou é muito profundo, né? Frequencialmente, aí a gente vai para as frequências. Frequencialmente, tá, gente? Uma pessoa rica, ela está mais próxima de Deus do que uma pessoa pobre. Por quê? Porque Deus é abundância. Você olha o universo é abundante. Você olha a natureza é abundante. Deus é abundante. Então, no quesito prosperidade, a pessoa rica está mais próxima de Deus, nesse quesito, tá? A pessoa pobre, ela está mais afastada de Deus no quesito prosperidade. E assim sucessivamente. Em todas as áreas humanas, frequencialmente, nós estamos mais próximas ou mais longe de Deus em cada área da nossa vida. Não é uma coisa assim, eu tenho a frequência X, é só aquela frequência. Não é assim. Durante o dia, nós temos milhares de frequências. A gente varia de frequência milhares e milhares e milhares de vezes ao longo do dia, tá? Então, eu vi uma boa notícia aqui, fiquei feliz, minha frequência elevou. Eu vi uma notícia ruim aqui, fiquei triste, minha frequência diminuiu. E assim vai sucessivamente. Você pode mudar a sua frequência a cada segundo, tá? Então, durante um dia, nós vivenciamos milhões de frequências. A mesma coisa acontece com o estado de consciência. O meu estado de consciência vai mudando, não tanto, né? Não vou dizer para vocês que o estado de consciência vai mudar como a frequência, não é assim. Mas se eu estou aqui triste, tá? Estou aqui no 75, estou triste, tô aflita, estou triste. Mas acontece alguma coisa muito boa na minha vida. Eu posso disparar aqui e vir para coragem, tá? Porque eu mudei internamente. Eu consegui sair daquele nível de estado de consciência que era pequeno e consegui ir para um estado de consciência maior. Porque vocês já repararam uma coisa? Que quando a gente está bem, parece que a gente se lembra de tudo, tudo que a gente precisa fazer, né? A gente se lembra, a gente tem assim plena consciência do que precisa ser feito e vai e faz e tudo flui, é uma beleza. Mas quando nós não estamos bem, é como se nós esquecêssemos de tudo, não é? Aí a gente já esquece de meditar, a gente já esquece de ouvir aquela aula, a gente já esquece de fazer não sei o quê, de fazer aquilo outro, a gente esquece. Então, o estado de consciência, ele varia também, tá? Conforme eu vou subindo aqui, a minha frequência tende a aumentar também, tá? Mas elas não estão juntas, grudadas, porque frequencialmente há uma mudança muito grande o tempo todo. O estado de consciência não muda assim o tempo todo, precisa de muito, mas quando ele muda para maior, a minha frequência também muda para maior. Deu para compreender isso? Porque eles não têm uma relação direta, eles não andam juntos ali, irmãozinhos, de mãos dadas, não. Mas um vai influenciar o outro. Eles se influenciam, mas eles não caminham na mesma velocidade. As frequências são muito mais rápidas do que os estados de consciência, tá? Então, a variação disso tudo, frequências energéticas e níveis de estados de consciência, vão fazer com que eu possa tomar atitudes
muito boas em determinada área da minha vida e muito ruins em outra área da minha vida. De um modo geral, quando você está aqui, mais aqui, digamos, na razão pura, tá? De 400 para cima, é mais difícil você fazer qualquer coisa ruim, tá? É mais difícil você fazer alguma coisa ruim. Você já não é tão puxado para baixo assim. Quando você está aqui já no azulzinho, tá? Daqui para cima já é mais difícil. No entanto, eu vou mostrar para vocês umas tabelas muito interessantes. Tem tabela, inclusive, de filmes. E aí vocês vão ver como realmente frequência não tem nada a ver com nível de consciência. Acho que você, Rose, vai compreender melhor quando você ver os filmes. Tem filmes violentos que têm estado de consciência mais alto do que outros que não são tão violentos, tá? Por isso que frequência é frequência, estado de consciência é estado de consciência. Gente, é complexo o negócio, sabe? Mas dá para compreender, dá para compreender. Se vocês estudarem aqui essa tabela, dá para compreender bem a coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou seguir adiante. Então, vamos lá. Olha aqui a tabela. Olha que interessante. Aqui, Pulp Fiction é um filme extremamente violento. Aí ali, tá 25. Realmente, é muito violento, né? Mas, por exemplo, A Paixão de Cristo é um filme violentíssimo, mas ele não está no mesmo nível do Pulp Fiction. Ele já está em 190, que 190 é mais alto aqui do que Orgulho e Arrogância. Ele já está quase lá na Coragem, apesar de ser um filme muito violento. É difícil até de assistir esse filme, tá? Então, vejam, se vocês olharem aqui, Um Dia de Fúria, filme violento, mas está ali, 90, ele nem é ele, olha aqui, mostrando aqui para vocês. Ódio é 50. Esse filme, Um Dia de Fúria, que é violento, é 90. Ele tem um nível de consciência maior do que a frequência dele. Compreendem isso? Nível de consciência é o quanto de verdade existe em algo. Tá? Gravem isso, acho que fica mais fácil. Nível de consciência é o quanto de verdade existe em algo. Então, vejam aqui, vamos voltar aqui na tabela. Quanto mais nível de consciência eu tiver, menos eu serei capaz de fazer coisas falsas. Porque o meu nível de consciência é maior. E eu já não estou em ressonância com mentiras, com falsidade. Tá? Não é que eu não seja capaz, não é isso. Mas eu estou em menos ressonância. Eu já não tenho tanta frequência para fazer coisas falsas, mentirosas. Eu posso fazer, mas muito menos do que as pessoas que estão mais para baixo, aqui em nível de consciência, E tá? tem lógica, né, Paty? Tem lógica. A gente aprende muita coisa. Hoje a gente não faz as coisas da mesma maneira de antes que a gente, entre aspas, era ignorante no assunto. Hoje a gente já pensa, Sim, poxa, se eu fizer isso, eu estou indo de encontro a outras coisas. Você já para e pensa, porque você tem consciência, que antes a gente não tinha. exatamente, exatamente. Muitas vezes você tem vontade de fazer algo e você não faz, você dá um stop ali, você para, porque você, o nível de consciência já não permite, Exatamente. Isso a gente tá? vê no dia a dia. A Sim, gente vê, a gente experiencia isso, né, no dia a dia. Poxa, exatamente. Ou então, realmente eu penso, quanto mais consciência você tiver, menos você estará submetido ao seu ego, que é, em última análise, quem faz as coisas da falsidade, né? É o ego quem faz as coisas da falsidade. E o seu eu superior, ele faz as coisas da verdade, tá? Por que o ego faz as coisas da falsidade? Porque a sua mente mente. A nossa mente mente o tempo todo para a gente. Cria, inclusive, memórias falsas, né?
Não por acaso, se um casal tem 10 filhos e você perguntar para cada um deles como é o seu pai, como é a sua mãe, você pode ouvir 10 versões diferentes. Como pode, se foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe? Porque a nossa mente mente. Nós criamos mentalmente memórias inexistentes. Então, o ego fica submetido a essas memórias falsas e ele é capaz de fazer coisas negativas, tá? Então, quanto mais alinhados ao nosso eu superior nós estivermos, menos nós faremos coisas negativas. Ou seja, meditar, você fazer processos de cura interna, limpar crenças limitantes, você estar em contato com falas positivas, né? Fazer afirmações, usar mantras. Daqui a pouco a gente vai ver os mantras. Tem muita coisa que você pode fazer no dia a dia para que você fique o mais tempo possível dentro dessa faixa de consciência, de estado mais elevado de consciência. Porque quanto mais para cima eu vou aqui nessa tabela, mais limpo está o meu canal com o meu eu superior. Então, a minha vida vai se transformando também, tá? Então, vamos lá. Então, viram aqui, depois eu vou mandar essas tabelas também de filmes para vocês. Aqui a lista de Schindler é um filme também penoso de assistir. Tá lá, 180, quase lá na Coragem, que é 200, tá? Aqui você já tem aí, que tem um monte de filmes, aí vocês podem ver aqui, depois, se vocês quiserem, escolher filmes acima de 200 para vocês assistirem. Porque quando vocês assistem filmes com um nível de consciência acima de 200, vocês já estão se beneficiando, né? Então, vale a pena também pegar aqui. E tem aqui, ó, Juventude Assassina. Gente, eu nem sei que filme é esse, mas pelo nome, deve ser um filme violento. No entanto, olha o nível de consciência dele, 310. Por quê? Porque ele tem verdade. Ele tem verdade. Entende? Então, nível de consciência é estar em conexão com a verdade do ser humano, não é a verdade sua, interna, do seu ego, da sua personalidade, não, a verdade humana, tá? Aqui tem outros. E o Vento Levou, meu filme preferido, é 405. Tem muita, a Noviça Rebelde, meu segundo filme favorito, 425. Tem muitos, aqui esse filme aqui, Imensidão Azul, eu não conheço, 700, né? Não sei, vou até procurar esse filme aqui. Então, aqui vocês têm uma lista, tem muitos filmes que valem a pena vocês verem, porque tem um nível de consciência alto, ou seja, tem muita verdade humana nesses filmes. Então, são filmes que trazem aprendizados e que fazem com que você expanda a sua consciência, eleve lá o seu nível de consciência, tá bom? Aqui, paz. Aí eu coloquei aqui as calibragens dos 3 mais altos, tá? Paz. O que que traz paz? Aqui um curso em milagres. Não sei se vocês conhecem esse livro, Um Curso em Milagres. Ele vibra no nível 600 de consciência. 600, tá? Então, o nível de consciência dele é alto, né? Deixa eu ver, a Cabala judaica vibra em 605. Os escritos de Lao Tse, 610. O mantra Om Namah Shivaya vibra em 630, um excelente mantra para fazer. O Pai Nosso vibra em 650. Om Shanti Shanti Shanti, ó, mantra hindu, 650. Os escritos de Chico Xavier, 650. Então, assim, né? Aqui o Evangelho de Tomé e de Lucas vibram super alto, 660 e 699.
Vocês podem procurar essas coisas, porque com o acesso, a leitura, a ouvir, tudo isso faz... Ó, o teste muscular de cinesiologia, ele tem um nível de expansão de consciência aqui de 605, super alto. Por quê? Porque ele traz a verdade. Ele traz a verdade. Se a pessoa que for fazer o teste ela estiver bem calibrada, vai trazer somente verdades sobre qualquer coisa do universo. Você pode perguntar qualquer coisa referente a qualquer assunto do universo. E o teste muscular, de cinesiologia comportamental, vai te dar a resposta. Tá? É só saber fazer direitinho. Autorrealização, que é ainda mais alto. Aqui, você tem aqui, deixa eu ver, alguma coisa interessante. Esse mestre Eckhart, ele não é o Eckhart Tolle, não, tá? É outro, é um sábio aí, viveu há muitos anos atrás. Madre Teresa, 710. Vejam bem, todas essas mensurações podem mudar. Olha aqui, ó, o Corão, que é usado muitas vezes de forma tão cruel. O Alcorão tem um nível de consciência de 720, tá? 720. Então, ele contém muitas verdades, mas elas são deturpadas, porque os homens vão lá e dão... É igual a Constituição brasileira, cada um diz que vale uma coisa diferente, né? Então, vejam, esses níveis de consciência, todas essas calibragens aqui, vocês podem refazer todas elas, tá? Porque elas já podem ter mudado. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Olha aqui, o cristianismo, antes do Concílio de Nicéia, ele vibrava aqui, ó. Vibrava não, né? Ele tinha um nível de consciência de 840, tá? 840, super alto, antes do Concílio de Nicéia, tá? O mantra Om hindu vibra aqui 740. Eu falo vibra, gente, porque é costume, eu falo muito de vibração, né? E energética, mas na verdade são níveis de consciência, não se esqueçam disso, eu estou falando errado aqui. Catedral de Notre Dame, nível 790, Catedral de Chartres, 790. Muita coisa, tá? Olha aqui, cristianismo no primeiro século vibrava, olha eu de novo, tinha um nível de consciência de 980, aqui 840. Então vejam que o cristianismo ele já foi diminuindo o nível de consciência, tá? Era 980, passou para 840 e depois do concílio, que eu não tenho aqui, já ficou com um nível de consciência ainda mais baixo. Se você for fazer essa mensuração hoje, deve dar bem abaixo disso aqui, tá? Então, aqui tem um monte de coisa interessante, tá? Para vocês também poderem acessar. O poder versus força. Nível de consciência, 850. É o primeiro livro do Dr. Hawkins, tá? Vocês próprios podem... O Zohar, eu vou mostrar para vocês. Estou com ele aqui do lado. Vibra 900... Vibra, não. Tem aqui o nível de consciência, 950. 905, né? 905. O Zohar são os escritos da Cabala. Só o fato de você ter ele, a versão que eu tenho aqui é toda em hebraico, eu não leio hebraico, mas você faz a leitura, você percorre com os olhos, né, as escritas em hebraico nele, e isso tem uma potência muito grande, né? Depois eu mostro aqui para vocês, vale a pena ter em casa o Zohar. Assim como é interessante ter em casa os livros do Dr. Hawkins, que eles têm um nível de consciência aqui 850, também acho que tem outros que têm até mais alto que isso, o nível de consciência mais alto. O que mais? O Bhagavad Gita 910, enfim, é muito interessante. Então, vamos agora para as frequências Hertz. Tá? Então, vamos compreender o que são as frequências Hertz. A gente já está quase acabando, tá?
O Hertz, símbolo Hz, é a unidade de medida de frequência derivada do sistema internacional, a qual se expressa em termos de ciclos por segundo, que descreve qualquer evento periódico, oscilações, vibrações ou rotações por segundo. Um dos seus principais usos é descrever ondas senoidais, como as de rádio ou sonoras. O seu nome foi em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. O Hertz aplica-se à descrição de qualquer evento periódico. Por exemplo, o coração de um humano saudável em repouso bate a aproximadamente 1,2 Hertz, 1,2 batidas por segundo. Nos monitores de TV, computador, tablet e celular, a frequência em Hertz indica quantas vezes por segundo uma nova imagem é exibida na tela. Então, tudo hoje em dia, hoje em dia eu digo porque inclui computadores, celulares, tablets, né, monitores de TV, tudo tem frequência Hertz, seja por som, porque aí você vai ter as oscilações, né, do som, seja por imagem, que você vai ter quantas vezes uma imagem ela pisca, quantas vezes ela é atualizada, né? Por exemplo, eu tenho 2 celulares aqui. Um trabalha em 60 Hz, o outro trabalha em 120 Hz. Isso significa que um deles é atualizado em vezes por segundo, em 120 vezes por segundo, as imagens dele, enquanto o outro é atualizado a 60 vezes por segundo. Todos esses equipamentos emitem eletromagnetismo e são todos prejudiciais ao organismo humano, tá? Inclusive, eu não utilizo fone Bluetooth, porque quando você usa Wi-Fi, quando você usa Bluetooth, você está recebendo toda aquela radiação diretamente em você. Quando você usa um fone com fio, você diminui essa radiação eletromagnética, tá? Quando você usa o Bluetooth, não, ela vai direto para dentro do seu cérebro, tá? E vai fritando, vai esquentando o seu cérebro. Então, fones de ouvido Bluetooth são muito prejudiciais à nossa saúde, tá? O ideal era que nós nem utilizássemos o Wi-Fi, colocássemos um cabo, né, conectando o computador, e o celular não tem muito jeito, né? Com Wi-Fi mesmo, mas evitem o uso dos fones Bluetooth, tá? Então, tudo em termos de som, tudo em termos de imagem, tudo tem frequência Hertz, tá? Nós, seres humanos, o nosso corpo, ele pisca, ou seja, ele é atualizado 3.500 vezes por segundo, tá? Então, é uma frequência de 3.500 Hz, bom? Aproximadamente, tá? Acho que não é um número tão redondo assim, mas é aproximadamente isso. O som é uma onda. A frequência do som é o que define a nota musical. Mas o que é uma frequência? É uma repetição com referência de tempo. Imagine, por exemplo, uma roda de bicicleta girando. Se essa roda completa uma volta em 1 segundo, dizemos que a frequência dessa roda é uma volta por segundo, ou 1 Hertz. Hertz é apenas um nome dado para representar a unidade de frequência e costuma ser abreviado tal se essa roda do nosso exemplo completasse 10 voltas em 1 segundo, a frequência seria de 10 Hz. Para cada frequência, temos um som diferente ou uma nota diferente, porque você tem sempre uma nota musical referente à frequência do som, né? Até aqui tudo bem? Então, Hertz é uma frequência que vai
ser designada em relação ao tempo, tá? Ao tempo que ela, de um intervalo de alguma coisa. Vou aqui, coloquem os fones de ouvido agora, porque eu quero mostrar para vocês como as frequências Hertz não são a maravilha que vocês acham que é. As frequências Hertz que vocês ouvem em músicas que são disponibilizadas na internet, elas estão muito baixinhas, você quase não ouve. Em algumas você nem ouve. São quase subliminares, né? Por quê? Porque as frequências Hertz, elas são bem chatas, são sons bem chatos de ouvir, tá? Aqui eu tenho um áudio que eu vou disponibilizar para vocês também, é um vídeo, na verdade, que vai de 20 a 20 mil Hertz, que é a faixa que mais ou menos os seres humanos conseguem aprender, ouvir, né? Perceber que o som está ali. Eu vou colocar só por um tempo, eu não vou colocar tudo, porque a depender do nível do som de vocês, pode prejudicar o ouvido de vocês, os tímpanos. Então, eu vou colocar só um período, quero que vocês prestem atenção aqui na frequência, porque aqui vai mudar, tá? Conforme ele for aumentando, vocês vão vendo que as frequências, elas em si, elas não são agradáveis de se ouvir, tá? Eu vou ligar aqui. Então, daqui a pouco vocês devem começar a ouvir alguma coisa. Por enquanto é mais difícil, tá? Vamos dar um tempo aí. Daqui a pouco vocês começam a ouvir um zumbido e aí vai. Eu aqui já apertando o fone no ouvido, eu já consigo ouvir. Perceberam? Vocês conseguiram ouvir? Perceberam como não é agradável? E quanto mais alta a frequência, pior é, porque ela vai ficando cada vez mais estridente, aí chega um momento em que ela muda novamente. Então, as frequências por si só, elas não são agradáveis, tá? Sons. É muito comum ver a aplicação das frequências Hertz em sons. Isso porque as ondas sonoras são entendidas como músicas ou como os sons em si. Por esse motivo, é possível aplicar as frequências Hertz das ondas para muitos fins, incluindo a meditação. Cada frequência trará efeitos diferentes, como aumentar a concentração, proporcionar tranquilidade ou estimular a prática de exercícios físicos. Elas podem ser utilizadas para meditação, para a prática de yoga, na hora de estudar ou para realizar qualquer outra atividade a qual possa ser acrescentada alguma música. É importante que você escute as frequências utilizando fones de ouvido, para que a sua experiência seja imersiva e não receba influência de fatores externos. Assim, você poderá aproveitar o som com mais qualidade e mais eficiência. Aqui eu quero fazer um adendo, que vou usando, se você não utilizar fones de ouvido, praticamente não tem muita influência, tá? Você perde aí uns 60% no mínimo de benefício com as frequências, tá? Então, use fone de ouvido, mas usando fone de ouvido, use fone de ouvido que tenha escrito qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, porque não se deve usar os fones trocados, tá?
As frequências, elas não são frequências, são 528 Hz. Não é que são 528 Hz entrando pelo ouvido direito e pelo ouvido esquerdo. Não é assim. É a soma dos hertz do ouvido esquerdo com a soma dos hertz do ouvido direito. E são diferentes, não é a metade. São diferentes esses valores, tá? Então, você precisa usar fones que tenham escrito qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, para que as frequências Hertz efetivamente funcionem, tá? Aqui, só para vocês verem, não tem muita importância, mas segundo Sir Isaac Newton, é possível associar as 7 sílabas de solfejo, ou solfédios, com as 7 cores do arco-íris. Assim, o vermelho tem a menor quantidade de vibração, enquanto o violeta vibra mais. Falando assim de forma mais leiga, o vermelho vai ter um som mais grave e o violeta um som mais agudo, tá? Então, aqui, para quem entende de música, não, o solfédio dó, que é a letra C, está aqui correlacionado ao vermelho, o ré ao laranja, o mi ao amarelo, o fá ao verde, o sol ao azul, o lá ao índigo e o violeta, e o si ao roxo, violeta, vermelho. Tá? Só para vocês verem que há correlação, e como eu falei lá no início, na minha opinião, a medicina do futuro, ela é toda frequencial e cromática. Nós vamos nos curar a partir de sons e luzes, tá? Então, quem puder estudar cromoterapia, quem puder estudar música, quem puder estudar sobre as frequências, vai ganhar muito com isso, tá? Solfédios, as frequências de solfédio são um conjunto de tons específicos Hertz usados na música e na cura sonora que se acredita terem propriedades curativas específicas no corpo e na mente. Estas frequências têm raízes em práticas musicais antigas e foram reintroduzidas em comunidades modernas de saúde holística. 528 ciclos por segundo é, literalmente, a frequência do núcleo criativo da natureza. É o amor, proclama o renomado pesquisador médico, Dr. Leonard Horowitz. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as frequências. E aqui tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu vou mostrar um outro primeiro aqui. Vejam bem. Sedona é uma cidade no Arizona, nos Estados Unidos, é um centro holístico, tem uma energia de cura fantástica nessa cidade, lá tem muitos gurus, lá tem muitas pessoas com nível de consciência elevado, tá? E em Sedona, eles só utilizam essas 6 frequências aqui para cura, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Essas 6 frequências. Então, em Sedona, eles só utilizam essa entre 396, 417, 528, 639, 741 e 852. Então, eu posso afiançar a vocês que essas 6 que estão marcadas aqui, vocês podem usar com segurança, desde que a origem da frequência que vocês estiverem usando seja fidedigna, né? Seja de fato essas frequências, né? Na internet a gente nunca sabe, né? Mas se for fidedigna, vai funcionar, tá? Essas 2 frequências aqui, eu nunca utilizei, mas elas são também associadas a muitos processos de cura, né? Vocês vejam que em Sedona eles utilizam 6. E aqui eles têm 4 além, tá? Tem 174, 285, 432 e 963. Essas 2 aqui eu nunca utilizei, eu não sei se funcionam, aí vocês teriam que testar, né, para ver se funcionam. O final da Idade Média, todos os instrumentos musicais eram afinados em 432 Hz.
Depois da Idade Média, eles passaram a criar instrumentos afinados em 440 Hz, tá? E esse som, que é o som que nós usamos até hoje, todos os instrumentos utilizados até hoje são afinados em 440 Hz. Ele não é benéfico para a saúde humana, tá? Não é benéfico para a saúde humana. 432 Hz é benéfico para a saúde humana. 440 Hz não é benéfico para a saúde humana. Então, toda vez que você ouve uma música, você está ouvindo 440 Hz, que não é benéfico para nós, tá? É claro que se você ouvir os clássicos, você vai estar ouvindo os clássicos em 432, se eles forem antigos, né? Se as gravações forem antigas. Se forem mais atuais, vão estar em 440 também. Hoje você encontra na internet clássicos gravados hoje na frequência de 432. Por que eu coloquei um ponto de interrogação aqui? Porque eu não sei se esse benefício aqui que eles falam como um tom de milagre da natureza, se é isso tudo mesmo. Eu não posso afiançar vocês. Eu sei que é utilizado, tá? Essa frequência 432 Hz, ela é utilizada muito hoje em terapias, mas eu não sei se ela cura algo de fato, tá? O que eu sei é que era o tom de todos os instrumentos até o final da Idade Média, e que 440 não é benéfico. Mas daí a ser um tom milagroso, né, da natureza, eu não sei. Então, como eu não sei, como eu não encontrei nenhuma referência fidedigna para dizer a vocês, então eu coloquei aqui o que eu tinha dúvida, tá? O que tem ponto de interrogação significa Patrícia não sabe se é bom ou se não é. Cada um de vocês vai ter que fazer a sua própria pesquisa e seus próprios testes, tá? E esse aqui, 963 Hz, que não é de Sedona, né? E está aqui. Eu coloquei esse aqui porque esse eu testei e é altamente curativo, tá? Altamente curativo. Já curei enxaqueca com essa frequência, enfim. É altamente curativo essa frequência de 963 Hz, tá? Então, essa tabela aqui mostra para vocês Sedona, que é 100% garantido, se a origem for garantida. Esse aqui, 963, eu, Patrícia, ponho a minha mão no fogo, porque eu já testei, também a procedência tem que ser garantida. E eu coloquei aqui o 528, porque o 528 também é muito bom, é muito curativo. E essas frequências de Sedona que eu vou mandar para vocês são sons sem música. Mas esses dois aqui são dois com música. Eu vou mandar para vocês também, podem usar sem medo, tá? Agora, esses daqui estão com a dúvida ali, eu não sei. Agora, eu vou ler para vocês aqui quais os benefícios de cada um, inclusive desses aqui que eu tenho dúvida, tá? É o que se diz por aí, né? Mas eu não posso afiançar, tá? Então, eu coloquei em verde as que eu aprovo, que eu sei que funcionam, e vermelho estão aqui essas que... aí eu coloquei em verde as de Sedona, tá? Coloquei em verde as de Sedona. Então, 174 Hz, muitas vezes considerada a frequência para o alívio da dor, acredita-se que reduz a dor física e energeticamente, proporcionando uma sensação de segurança e proteção. Pode ser, eu não sei dizer. 285 Hz, associado à cura e regeneração celular, acredita-se que aumenta a capacidade do corpo de curar e restaurar-se, particularmente a nível celular. Pode ser, não sei. 396 Hz, conhecida por libertar a culpa e o medo, acredita-se que esta frequência ajuda a libertar bloqueios emocionais e traumas passados. Está relacionado ao primeiro chakra, o chakra básico, e a nota Dó, tá? Essa aqui é de Sedona, essa daqui faz efeito. 417 Hz, essa frequência está associada a facilitar mudanças e desfazer situações,
acredita-se que ajuda a limpar a energia negativa para provocar mudanças positivas, relacionado ao segundo chakra e a nota Ré. 528 Hz, muitas vezes referido como o tom do milagre ou a frequência do reparo do DNA, acredita-se que promove a cura e a regeneração do DNA e provoca transformações profundas e milagres na vida, relacionado ao terceiro chakra, o solar, e a nota Mi. 639 Hz está associada à reconexão e equilíbrio de relacionamentos. Acredita-se que melhora a comunicação, a compreensão e o amor, relacionado ao quarto chakra do coração, e a nota Fá. Agora aqui, ainda faltam alguns. 741. Conhecida pela sua capacidade de limpar e desintoxicar células e órgãos, acredita-se também que conduz a uma vida mais saudável e estável, relacionado ao quinto chakra, laríngeo, e a nota Sol. 852 Hz, esta frequência está associada ao despertar da intuição e ao alinhamento com a ordem espiritual. Acredita-se que ajuda a despertar a força interior e a autorrealização, relacionado ao sexto chakra, e a nota Lá. 963 Hz, que não é de Sedona, mas eu utilizo, muitas vezes referida como a frequência dos deuses, acredita-se que cria espaço para a unidade e reconecta, está repetido aqui, e reconecta os indivíduos com a sua fonte, relacionado ao sétimo chakra, coronário coroa, por isso que cura enxaqueca, dores de cabeça, pelo menos a minha experiência é bem em relação a isso, tá? Então, vocês vão receber esses de Sedona e vão receber esses dois aqui também com música, porque esses de Sedona não tem música, mas eles não são tão ruins de ouvir como os sons que vocês ouviram agora há pouco, tá? Aqui eu vou colocar para vocês, essa de 963 Hz que eu vou mandar para vocês, só para vocês terem uma ideia. É com essa música que tem embutida, ela é calibrada em 963 Hz, que eu faço muitas curas físicas, e apesar dela estar relacionada à conexão superior com o divino interno, como ela está relacionada ao chakra coronário, para mim é excelente para curar dores de cabeça, mas vocês podem tentar qualquer outra coisa, tá? Então, vejam, vocês não conseguem, 963 Hz já é um som muito agudo, desagradável, mas essa música não é desagradável. Ela tem a frequência Hertz embutida nela. Então, você consegue ouvir prazerosamente e, ao mesmo tempo, você está recebendo a frequência que você deseja, tá? Deixa eu parar aqui. Ok, então, perguntas?